E aí? Então vamos lá? Vamos. Caião, olha essa história aqui. Assim que entrei na faculdade, mesmo sem ter certeza de que era aquilo que eu queria para minha vida, e isso depois de 1 ano e pouco na igreja, comecei a ter crises de pânico, mas antes não sabia o que era. Quando entrou na faculdade? É, assim que ele entrou, tá? Ele começou a ter... Ele entrou na faculdade... Já era crente? 1 ano e meio, 1 ano e pouco, na igreja. Alguém ficou falando para ele, olha, se prepare, ore, vai ser um período difícil, tentação, provação da sua fé. Vamos Irmão, saber que... cuidado, suas convicções serão abaladas se você não estiver enraizado no Evangelho. Falaram isso para você porque falam para todo mundo. Aí o cara já chega lá, tremendo, paranoico. Cada pessoa que ri para ele está tentando me seduzir. Aí fica essa história. Aí o professor diz, nós vamos estudar numa aula de antropologia os cultos afro. Aí eu não posso, porque eu sou crente, eu não posso. Está amarrado, em nome de Jesus. Eu vou ler, mas não quero nem entender, que é para não pegar. Aí chega na aula de biologia, nós vamos estudar a teologia da evolução segundo Darwin. Aí, meu Deus, eu estou em pecado, se eu aprender isso aqui, essa sequência, ele está arrependido, está amarrado em nome de Jesus. Aí é uma aula de psicologia e vai tratar de Freud. Freud não pode. Jung também não. Eu não sei o que esses caras vão fazer na faculdade. Aí vai para uma faculdade de geologia. Aí vai estudar a idade da Terra. Aí dizem, olha, o universo em 13 bilhões e meio de anos. A Terra deve ter 4,5. Não pode, porque eu somo aqui no livro de Gênesis. E a Terra só pode ter 6.000, quase 7.000 anos no máximo, pela genealogia de Gênesis. Ai meu Deus, que angústia, eu vou perder a minha fé, eu não quero aprender isso. É uma angústia danada que plantam no coração dos indivíduos. Por isso quase todo crente é um medíocre na faculdade, porque ele não tem liberdade para aprender, para crescer, para se expressar. Agora imagina, se isso fosse assim, se os homens de Deus nas Escrituras tivessem essa mentalidade. Abraão teria saído de Ur dos Caldeus, porque era um centro de adorações pagãs, e teria ficado no meio do caminho, né? Não ido a lugar nenhum, se isolado em algum canto, com Sara e aquele grupinho, para morrer ali num deserto sem contato, monasticamente. Mas não, ele vai para a terra dos cananeus, ele vai para o Egito, ele visita as grandes civilizações, ele se expõe a isso tudo. É a mesma história de todos. A de José, que vai sendo levado para o coração de Nova York, que era o Egito. A Big Apple do José, e o cara virou prefeito da cidade. Sim. Imagina se fosse com essa mentalidade. E para ser algo na casa de Faraó, tinha que conhecer todas as ciências dos egípcios, como foi o caso de Moisés, que foi criado como filho da filha de Faraó, instruído em todas as mágicas, ciências, feitiçarias, encantamentos, ciências de cura para o corpo, conforme eles entendiam, instruído em tudo. Ou você veja um homem como Daniel e os amigos dele, onde se diz que eles, Daniel e Sadraque, Mesaque e Abedênego, foram instruídos em todas as sabedorias, culturas, encantamentos, tudo que a Pérsia, a Caldeia, tudo que a cultura, uma das culturas mais avantajadamente complexas da antiguidade reunia, eles se tornaram superiores aos nativos na compreensão daquilo. E não perderam a fé, ao contrário, agiam e andavam apenas conforme a sua fé, mas entendiam tudo melhor do que os outros. A mesma coisa a gente vê em Paulo. Paulo chega no Areópago. Por que ele conseguiu conversar com um filósofo epicoreu? Lá no Areópago, com os epicureus e os estoicos. Porque ele sabia o que Epícoro ensinava e ele sabia o que Zenão dos estoicos ensinavam. Ele não era um alienado. A gente pensa que João inventou a expressão no princípio era o verbo. Não inventou, não. Os filósofos jônicos, 500 anos antes de Cristo, na região de Éfeso,
Já diziam que o princípio tinha que ser um verbo, uma razão transcendente. Então João foi para Éfeso, conviveu com aquilo e disse, é verdade, o que eu sei, essa linguagem se aplica para definir o que eu estou dizendo para essas pessoas. Agora, só faz isso quem tem convicção. E convicção, meu amigo, só tem quem está plantado no Evangelho e conheceu Jesus e está imerso na palavra, não em doutrinações humanas, mas numa experiência com Deus. Aí nada muda. Aí, conquanto você seja mais sábio do que os feiticeiros e do que os reis de Babilônia, na hora que Nabucodonosor diz, eu ergui uma estátua para ser adorada, e quem não adorar vai para a fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abedênego são os únicos em pé na praça, enquanto milhares estão de joelhos, eles estão intactos. E a resposta é o quê? Vocês não vão se ajoelhar? Nunca. Mas vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eles disseram, ó rei Nabucodonosor, quanto à tua estátua, fica sabendo, nós jamais nos curvaremos diante dela. Com respeito à fornalha de fogo ardente, se o Senhor Deus, a quem servimos, de todo o coração quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, tampouco nos curvaremos diante da tua imagem que fizeste para o teu culto. Fogo ou não fogo, não é a questão. Agora, fica todo mundo vivendo esse aleijão mental, nessas igrejas onde o cara não pode falar de nada, não pode falar dele, porque se é culpa dele, ele vai ser disciplinado. Não pode falar de sexo, não pode falar do sistema reprodutivo, não pode falar de nada, só pode gritar e bater palma e nada. Não se pode falar sobre anticoncepcional, contraceptivos, não se pode educar sexualmente com limpeza e com beleza, com clareza, sem pecaminosizar o processo. Tudo é pecado, tudo é proibido, todo saber é perigoso, porque todo pastor é burro. Aí, meu Deus, quando eu digo todo, não estou generalizando, tem muitos que não são, mas desses que estão aí, todos são os que criam essa mentalidade para seus filhos e para as suas ovelhinhas, são os burros. Nenhum pastor com inteligência gera essa paranoia no coração daqueles que estão indo para a universidade. Ao contrário, ensina o cara a reter, a aprender todas as coisas e reter para ele só o que seja bom. E aí, brother? Até para discursar a respeito. Para nada, meu Deus, ele está num curso, aprenda. Claro. Aí ficam me mandando, aí é uma chatice, quando mandam aquele negócio de crentes que não querem, na sala de aula, aprender a matéria. Em nome de Jesus não querem aprender a matéria. Eu digo, pelo amor de Deus, que Jesus é esse? Que fé é essa? O que fizeram na cabeça desses caras? Será que eles não veem que os grandes luminares da percepção na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, foram pessoas que não tiveram medo de nada, por causa da convicção que tinha? Até Pedro, pescador, disse, porque vocês precisam aprender a dar a razão da esperança que há em vocês, sem se intimidarem de coisa alguma. Mas é porque não há evangelho, então só fica em segurança. A religião não banca o enfrentamento, até porque a religião é burra e os argumentos dela são um peteleco, desmonta tudo. Vamos lá? Vamos.